Olá a todos. Oi, gente. Cláudia Cabral aqui tirando a pressão, ó, aqui na arte. Quem tá acompanhando aí meu preparo aí do Natal fora de época. Então eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre como a gente pode ressignificar, né? Como que a gente pode reconstruir, né, a nossa história, né? Então aqui para quem viu, eu tô utilizando lâmpadas, né? Lâmpadas queimadas e que tive a sugestão aqui, né, do meu vizinho para fazer um furinho, porque eu não sabia que podia. Então, elas estão se transformando em bolas de Natal. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Essa memória do Natal na minha vida, ela é muito forte, né? Eu vim de uma família, né, de operários, de pessoas que começaram, um homem e uma mulher, né, que começaram a trabalhar muito jovens, né, que foram roubados, né, retirados de sua infância. Muito cedo, né, se trabalhava muito. Hoje as coisas se modificaram, né, um pouco mais, então os filhos, eles têm um pouco mais de conforto, né, quando assim permite também as condições de cada um. Mas eu fui uma criança que sempre fui lúdica, né? Eu sempre brinquei muito, minha mãe me gritava muito na rua, e a forma da brincadeira é uma forma da gente desestressar, né? Daquele pai, daquela mãe, que às vezes a gente não compreende enquanto criança, das brigas de família, porque, gente, vamos combinar, ninguém tem família funcional, certo? Não foi só a minha, né? Então, assim, a gente erra com os filhos, mas a gente acerta também, como meus pais também acertaram comigo e erraram também. E num desses erros é onde chega o meu Natal, né? Porque eu apanhava muito e numa dessas surras, eu cheguei até a ficar internada, né? Numa época onde os homens tinham uma muita pesada, né? Pra bater nos filhos, né? Trabalhava-se muito, chegava-se em casa exausto, ainda tinha a questão da bebida, né? Que às vezes tomava aquela cachaçinha, né? Na vendinha, nas barraquinhas, né? Que até hoje, aqui onde eu moro, eu ainda vejo muitos homens fazendo isso. E eu fico me perguntando se eles chegam em casa agressivos ou se eles também poderiam estar batendo nos seus filhos, né? De esgotados, de tão esgotados que estão, porque a criança, ela demanda muito, né? Ela é muito serelepe, ela é muito viva. E quando um pai e uma mãe não tiveram isso, a gente irrita bastante, né? É uma raiva quase que inconsciente, né? Assim, de que tanta alegria é essa, né? De que tanta fluidez é essa aí que eu desconheço, né? Biologicamente no meu corpo. Então, eu passei anos da minha vida na terapia, cuidando isso, muito bem cuidada, por sinal, né? Pela minha psicóloga até hoje. E eu fui descobrindo no meu processo o porquê do Natal, né? Primeiro eu vou contar para vocês porque o Natal fora de época. O Natal fora de época é porque eu me separei muito jovem, com 3 filhos, e o pai dos meus filhos morava em Salvador e eu já tinha mais contato com meus filhos, claro, moravam comigo, e ele vinha passar com a família. Então, para não ficar aquele clima, eu criei essa brincadeira do Natal fora de época. E aí eu descobri que acabou que o Natal fora de época, entre os amigos, é onde às vezes a gente realmente quer estar. E nem sempre junto com a família, como foi ensinado a gente, porque às vezes você tem tantos amigos, tantas pessoas que você quer estar até mais do que sua própria família sanguínea, né? Aí vamos falar mais um pouquinho aí de algumas situações bíblicas, né? Arquetípicas que eu gosto muito de utilizar. Quando Maria, né, vai até Jesus e ela diz que quer falar com ele, e ele pergunta: quem é meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Senão quem faz a vontade do meu pai. Então acho que aí, né, dá pra gente entender que tem uma cartilha aí que é lida na natureza, nesse evangelho, né, que roda por aí, que às vezes a gente não entende bem. Será que não estaria querendo dizer isso, né? Hoje a gente entende que família é alguém com quem a gente pode contar. Então, eu criei esse Natal fora de época e deu super certo, porque todo mundo ficava feliz, né? Meus filhos passavam comigo e passavam com o pai. Então, acho que a mãe, ela tem esse dever de ser lúdica, né? De criar situações, né? Lúdicas na vida de seus filhos, mesmo dentro de suas dores, de seus sofrimentos, mas na sua função materna, sim. Então,
Eu fui descobrindo por que que eu era tão encantada pelo Natal, né? E quem me conhece sabe que a minha casa fica o Natal Luz, né? O Bosque Cantado vira o Natal Luz. Esse ano a gente vai ter até a Aine aqui com a gente. Olha que lindo. Ganhei de um artista maravilhoso chamado Sandro Lucena. É, então, né? Ah, sim, as coisas chegam aqui porque lembram de mim, porque combina com o Bosque Cantado. E eu fico muito feliz, porque eu sempre ganho presente, né? Eu sou sempre presenteada na minha energia, na minha essência. E eu acho que isso que é bacana, né, na nossa vida. E não a gente tem que pensar o que que a gente vai dar para alguém, né? E é sinal que a gente não decodifica essa pessoa e que essa pessoa não passou uma emissão para que a gente pudesse conhecê-la. Então eu fico muito feliz que as pessoas me conheçam e que possam trazer para mim uma fadinha linda, maravilhosa, que possam me doar lâmpadas, né? Me doar coisas de suas casas, de suas famílias, porque sabe que eu vou utilizar e que tem muito respeito e culto a todos os nossos ancestrais. Então, gente, esse Natal ele ficou ressignificado em tudo isso aqui, né? Por quê? Porque a gente pode transformar, né, tudo aquilo que já quebrou, tudo aquilo que já nos machucou, e a gente pode reconstruir. Então, hoje, esse Natal, eu fui descobrindo no meu processo terapêutico que eu fui no Maracanã numa época de Natal, meus pais sempre saíam muito com a gente em excursão, e nesse dia houve uma tragédia que saiu no jornal, algumas pessoas saíram feridas e outras morreram. E eu lembro que a gente foi parar num lugar chamado Quinta da Boa Vista, todo mundo sem sapato e tudo. E eu estava debaixo de uma senhora, né? E meu pai ali, ele naquela fúria, né? De tudo aquilo que estava acontecendo, ele me arrancou de lá. Então, é uma memória que eu tenho do meu pai não me batendo, né? Mas do meu pai me salvando. Então, essa memória eu guardo dele no Natal, essa consideração, né? Desse homem que também pode ter me batido, mas também me salvou, né? De muitas coisas. Então, isso é ressignificar a história, gente. A ação ela não tem como ser esquecida, né? Porque a gente não tem Alzheimer, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas atribuindo tudo, não, porque você tá assim, porque você tem uma coisa para resolver com seu pai, com a sua mãe. Gente, por favor, né? Vamos começar a raciocinar um pouquinho, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso. Vamos sentir a nossa história no corpo para a gente ver como é, né? Vamos realmente viver tudo isso e sentir essa dor e não ficar mascarando de querido, todo mundo é querido, ah, eu não sinto raiva, ah, eu não sinto nada, ah, fez o que podia, né? São palavras já que já viraram até clichês já, e que acabam carimbando a violência. Então, eu não carimbo a violência que aconteceu na minha vida diante da minha família, mas hoje eu posso estar aqui diante de vocês dizendo que essa violência não existe mais dentro de mim, né? E esse é o nosso dever. E não de ficar carimbando ali, dizendo, ah, eles fizeram o que eles podiam, nossa, eu apanhei, mas meu pai era assim, minha mãe era assado. Não, vamos reconstruir isso, gente, dentro da gente, porque vamos combinar, essa reconstrução é interna. Ninguém deixa de ser, né? A gente desperta, na verdade, né? Dizem os orientais que a gente nem se transforma, que a gente desperta do que a gente sempre já foi. E se somos mesmo, como diz essa centelha divina, por que não ser, né? Então, eu sempre faço uns videozinhos entre 7 a 10 minutos, para não ficar longo, porque tá uma chatice toda hora a gente falando, mas eu gosto de estar trazendo. Esse é um momento que eu tenho vivido muitas angústias na minha vida, na minha história, revivendo muitas coisas. Então, eu tô trazendo aqui para vocês um pouquinho da história de Valbinha, né? Desse Natal, das fadas, né? Dessas lâmpadas. Então, gente, olha, tudo que a gente pode fazer com a nossa história, né? A gente pode mudar. E a arte, ela mudou a minha história, o vínculo mudou toda a minha história e todo o sentido da minha vida. E o que eu desejo a todos vocês é que vocês possam também, através de lâmpadas, através de qualquer coisa que vocês tenham, tudo que vocês puderem modificar, né, fazer, joga uma emoção ali, porque com certeza ela vai ficar bonita, né? Ela vai ficar bonita na sua vida, ela vai assentar na sua vida de uma forma diferente. Então, gente, nem tudo que é quebrado não se reutiliza, né? Às vezes a gente quebra, mas a gente pode reconstruir. Tem aí o mosaico, né? Dizendo pra gente, ensinando pra gente como a gente pode fazer uma linda colcha de retalho também da nossa vida e da história dos nossos ancestrais que tiveram tanta coragem, né? Tanta força, né? Pra lutar.
E está aí, a gente está aí até hoje, tá bom? Fica a dica, Valber Cabral tirando a pressão. Beijo.